Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre função polinomial do primeiro grau. Então vamos começar com a definição. Dá-se o nome de função polinomial do primeiro grau, ou função afim, a toda função f de reais para reais, da forma f de x igual a x mais b, com a pertencente a r, b pertencente a r e a diferente de zero. Os coeficientes a e b são chamados de coeficiente angular e linear, respectivamente. Então, nós temos aqui a nossa função f de x igual a x mais b. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. O termo ax também representa a parte dependente da função. E o termo b é a parte independente. Observações. Na função f de x igual a x mais b, temos que, primeira observação, se b é igual a zero, então f de x é igual a x. Essa função também é chamada de linear. Gente, o que foi que eu fiz aqui? Eu apenas substituí na função f de x igual a x mais b, onde tinha b, eu substituí por zero. Aí eu vou chegar nesse resultado. f de x igual a x. Segunda observação. Se b é igual a zero e a igual a 1, então f de x igual a x. Essa função também é chamada de identidade. O mesmo processo. Fui na função f de x e substituí. Onde tinha b por zero, onde tinha a por 1. Cheguei na função identidade. Terceira observação. Se a igual a zero, então f de x igual a b. Essa função também é chamada de função constante. Portanto, não é uma função polinomial do primeiro grau. Gente, lembre que na função, quem determina o grau é o expoente da grandeza x. Como é 1, é do primeiro grau. Então, quando a é zero, quando eu substituir aqui na função f de x a zero, então ficou 0 vezes x, 0. Esse termo ax sumiu e eu fiquei apenas com o termo independente. Então, eu não tenho uma função do primeiro grau, eu tenho uma função constante. Por quê, professor? Porque o termo independente é constante, não muda, é um número. Joinha. Exemplo. A figura ao lado representa um boleto de cobrança da mensalidade de uma escola, referente ao mês de julho de 2008. Se mx é o valor em reais da mensalidade a ser paga, em que x é o número de dias em atraso, encontre a lei de formação, ou seja, a função que representa essa situação. Tá? Então, eu vou ter uma função aqui onde uma grandeza é o valor pago, a outra grandeza, a quantidade de dias. Aí aqui no boleto ele fala, Banco SA, pagável em qualquer agência bancária até a data do vencimento, 30/6/2008. Cedente, Escola de Ensino Médio, data do documento, 2/6/2008. Esse documento foi gerado nessa data. A data do vencimento é dia 30. Uso do banco. Valor do documento, R$ 500. Então, se ele pagar até o dia 30, ele vai pagar R$ 500. Não vai mudar. Mas se ele pagar depois do dia 30, ele vai ter uns juros que está aqui na observação. Ó, instruções. Observe no caso do pagamento em atraso, cobrar multa de R$ 10, ou seja, essa multa não vai mudar, é fixa, mais 40 centavos por dia. Mas eu não sei quantos dias, por isso que eu vou colocar 40 centavos vezes X, porque 40 centavos por dia traz uma relação de dependência, e tudo na matemática que traz relação de dependência vira uma multiplicação, tá? Então, eu vou começar sem atraso, o valor que eu ia pagar era R$ 500, mais R$ 10, mais 40 centavos. 40 centavos é 0,40. 40 sobre 100 vezes x. Então, aqui nessa função, 500 mais 10 são termos semelhantes, eu posso somar. Então, a minha função seria 510 mais 0,4x. Joinha, as grandezas envolvidas, o pagamento, e o x aqui está representando a quantidade de dias em atraso. Joinha. Exemplo. Seja f uma função polinomial do primeiro grau, do tipo f de x igual a x mais b, com a pertencente ao reais asterisco,
B pertencente aos reais. Sendo f de 3 igual a 13 e f de menos 4 igual a menos 36, calcule o valor numérico de A e B. Primeiro, o asterisco aqui, gente, relembrando, significa dizer que o zero não faz parte da solução. Então, A não pode ser zero, tá? Outra coisa, uma função é uma relação de dependência entre duas grandezas. Portanto, as grandezas envolvidas nessa função, f de x igual a x mais b, vai ser y e vai ser x. A e b são constantes, são números que eu não conheço. A questão está pedindo para eu encontrar esses valores. Então, olha só, gente. Se eu tenho uma função e tenho duas constantes, eu vou precisar de 2 pontos. Que foi o caso que ele me disse. F de 3 igual a 13 e f de menos 4 igual a menos 36. Se a função tiver 3 constantes, eu vou precisar de 3 pontos. Se tiver uma constante, eu vou precisar de 1 ponto. Prestem muita atenção nisso. Então, bora lá. Bora agora resolver a questão. Então, primeiro, ele me deu f de 3 igual a 13. Quando x for 3, y vai ser 13 para a função f de x. Então, meu ponto seria 3 e 13. Esse ponto é chamado de solução. Se é solução, ele pertence à função. Eu vou substituir, vou pegar a função e onde tiver y, eu vou colocar 13 e onde tiver x, eu vou colocar 3. Aqui, ó, a vezes 3 é 3a. O que eu vou realizar a multiplicação e o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, gente, o que eu vou fazer aqui, por favor, imagine aí uma balança de pratos. Eu tenho um peso no primeiro membro, no primeiro prato, um peso no segundo membro, no segundo prato. Quando eu tiro esses pesos ao mesmo tempo, a balança ainda continua equilibrada, tá? Agora, se eu inverter, o peso que estava no segundo prato vai para o primeiro e o peso que estava no primeiro prato vai para o segundo. Quando eu colocar esse peso, a balança vai continuar equilibrada. Então, eu vou fazer isso, eu vou inverter ao mesmo tempo. Então, eu estou tirando e colocando, mudando de lado. Então, não tem que fazer mais nada, só 3a mais b igual a 13. Agora, eu posso resolver essa equação? Não, professor. Por quê, professor? Tem 2 valores desconhecidos e para resolver uma equação eu só posso resolver se tiver apenas um valor desconhecido. Então, eu vou precisar ou de um desses valores ou de uma segunda equação com esses mesmos 2 valores. Por isso que eu preciso ter 2 pontos. Então, agora eu vou para o segundo ponto e vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a função e vou substituir. Onde tiver x, eu vou colocar menos 4. Onde tiver y, eu vou colocar menos 36. E o processo é o mesmo, e vou inverter. Nós temos agora um sistema de equação do primeiro grau. Eu vou resolver pelo método da adição. O método da adição consiste em adicionar as 2 equações para encontrar uma terceira equação. E essa terceira equação precisa ter apenas um valor desconhecido. Se tiver 2, eu não tenho como resolver. Bora lá. 3a com menos 4a menos a. 1b mais 1b, 2b. Então, essa equação eu não posso resolver. O que eu preciso fazer, então? Achar um sistema de equação equivalente a esse sistema. Como é que eu vou fazer isso? Primeiro passo, eu vou escolher qual incógnita eu quero cancelar. Eu quero cancelar A. Eu venho aqui para a equação 2 e vou observar na equação 2 quem é o coeficiente de A. O coeficiente de A é menos 4. O módulo de menos 4 é 4. Então, eu vou pegar esse valor absoluto e vou colocar para multiplicar a equação 1. Agora, eu vou para a equação 1 e vou ver quem é o coeficiente de A. É 3. Quem é o módulo de 3? 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui para multiplicar a equação 2. Eu preciso agora ir para a equação 1 e para a equação 2, verificar se os sinais dos coeficientes são opostos. Se eles forem opostos, esses valores são os 2 positivos. Se eles forem iguais, esses valores aqui, um tem que ser positivo e o outro tem que ser negativo. Nesse caso aqui, eles são opostos. Então, agora é só multiplicar. O 4 vai multiplicar todos os termos da equação 1 e o 3 vai multiplicar todos os termos da equação 2. Aí nós vamos encontrar nosso sistema de equação equivalente.
Agora eu posso somar. Quando eu somar aqui, vocês vão ver que o A vai sumir. 12A com menos 12A, 0. Cancela. Mais 4B com mais 3B, 7B. Vai ficar 52 menos 108, menos 56. Agora, o 7 está multiplicando, eu posso passar para o outro lado, dividindo. Então, B é igual a menos 56 dividido por 7. B vai ser igual a menos 8. Preciso encontrar o valor de A. Eu escolho ou a equação 1 ou a equação 2. Eu escolhi aqui a equação 1. Onde tiver B, eu vou substituir por menos 8. Se eu estou substituindo, vai dentro do parênteses. Eu não posso deixar dois sinais juntos. Então, vai ficar 3A mais menos 8 igual a 13. Aí, mais com menos, menos. 3A menos 8 igual a 13. Para eu descobrir o valor de A, o 8 está subtraindo, ele vai passar para o outro lado. Se ele está subtraindo, ele passa para o outro lado, adicionando. 3A igual a 13 mais 8, 3A igual a 21. Para deixar o A sozinho, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 21 dividido por 3 vai dar 7. Então, A é igual a 7 e B é igual a menos 8. Exemplo. A Cerâmica Marajó concede uma gratificação mensal a seus funcionários em função da produtividade de cada um convertida em pontos. A relação entre a gratificação e o número de pontos está representada no gráfico a seguir. Observando que entre 30 e 90 pontos a variação da gratificação é proporcional à variação de um número de pontos, determine a gratificação que um funcionário receberá no mês em que obtiver 100 pontos. Gente, aqui no gráfico, o eixo Y representa a gratificação e o eixo X representa o número de pontos que cada funcionário obteve. Tá? Aqui, olhando no intervalo de 30 a 90, eu vejo uma reta crescente. Professor, por que essa reta é crescente? Observe que quando eu for aumentando os valores de X, o que acontece com os valores de Y? Vai aumentando. Essas duas grandezas, o número de pontos e a gratificação, são grandezas diretamente proporcional. Essa reta aqui é uma função do primeiro grau. Nós já vimos que a reta é a representação gráfica de uma função do primeiro grau. Já essa parte aqui, ó, da reta, que está entre 90 e 100, não é uma função do primeiro grau. É uma função constante. Bora começar a resolver a questão. Para a gente representar graficamente uma reta, eu preciso apenas de 2 pontos. Se eu vou olhar essa reta aqui, meus 2 pontos que ela me informa seria o ponto 30 e 110 e 50 e 310. O ponto 90, eu não conheço o Y, tá? Eu não sei quem é Y. É justamente esse valor que ele está querendo que eu encontre. Com as informações que obtivemos no gráfico, nós encontramos o ponto A e o ponto B. Nós vimos que para a reta, esses pontos pertencem à reta, tá? É uma função de primeiro grau. Se é uma função de primeiro grau, nós escrevemos ela assim. Y é igual a x mais b. Lembrando que y para o ponto A é 110 e x 30. Vamos substituir. 30 vezes A vai dar 30A. Gente, como a gente fez na questão anterior, vamos trocar. Tudo que está no segundo membro vai para o primeiro e tudo que está no primeiro vai para o segundo. Nós chegamos aqui e temos uma equação do primeiro grau com 2 valores conhecidos. Não posso resolver essa equação. Por que eu não posso? Porque para resolver uma equação, não importa qual seja a equação, se seja do primeiro grau, do segundo grau, ou exponencial, não importa. Eu só posso resolver se tiver apenas um valor desconhecido. Para poder resolver aqui, ou eu tenho que conhecer o valor de A ou de B, ou eu preciso do segundo ponto, que foi o que ele me deu. Se eu tenho uma função, e nessa função tem 2 constantes, então nós vamos precisar de 2 pontos. Com o primeiro ponto, nós já substituímos. E agora, com o segundo, vamos fazer a mesma coisa. Vamos substituir, pegar a função do primeiro grau
e substituir. Quem é y agora? 310. Quem é x? 50. Então, eu venho para cá e substituo. 50 vezes a, 50a. O que eu não estou resolvendo, repete. Vamos trocar. Tudo que está no primeiro membro vai para o segundo membro e tudo que está no segundo membro vai para o primeiro membro. Pronto. Então, nós temos aqui um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. Tá? Para resolver um sistema de equação do primeiro grau, consiste em adicionar essas duas equações para encontrar uma terceira equação. Só que, quando eu adicionar, essa terceira equação só pode ficar com um valor desconhecido. E se ficar com mais de um valor desconhecido, professor? Então, nós precisamos achar um sistema equivalente. Bora ver isso aí. Então, aqui eu tenho as duas equações. Se eu somar as duas equações, eu vou encontrar essa equação. 30a mais 50a, 80a. 1b mais 1b, 2b. 110 mais 310, 420. Esta equação tem dois valores conhecidos. Então, por esse sistema aí, eu não tenho como resolver. Então, vamos agora encontrar um sistema equivalente. Como é que a gente vai fazer para encontrar o sistema equivalente? Nós vamos para a equação 2, escolhe qual incógnita vamos cancelar. Eu escolhi cancelar do B. O coeficiente é 1. E quem é o módulo de 1? 1. Então, o módulo de 1 vai subir multiplicando a equação 1 por enquanto. Vou fazer a mesma coisa. Venho agora para a equação 1. Vou para o coeficiente. Quem é o coeficiente de B? 1. Quem é o módulo de 1? 1. Então, vai multiplicar por 1 a equação 2. Agora, eu preciso verificar os sinais desses coeficientes. Por quê? Se os sinais são iguais, que é o nosso caso, um desses dois números eu vou colocar negativo. Tanto faz. Vai ficar 1 e menos 1. Ou menos 1 e 1. Tanto faz. Se os sinais fossem opostos, ficariam os dois positivos. Então, eu escolhi multiplicar a equação 1 por menos 1. Inverte todos os sinais. Então, ficaria assim. Agora, quando eu adicionar essas duas equações desse sistema equivalente, a gente vai ficar só com um valor desconhecido. Menos b com mais b dá 0. Menos 30a com 50a vai dar 20a. Menos 110 mais 310 vai dar 200. Observe que a equação que encontramos tem apenas um valor desconhecido. Então, eu posso resolver. Então, para encontrar a, o 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. A é igual a 200 dividido por 20. A é igual a 110. Agora, eu preciso encontrar B. Para encontrar B, eu escolho qualquer uma das duas equações e vou substituir. Lembre que quando a gente está substituindo, vai dentro do parênteses. Eu escolhi a equação 1. Então, onde tem A, eu vou substituir por 10. Então, vai ficar 30 vezes 10 mais B igual a 110. Aqui no primeiro membro da equação 1, dá para eu resolver 30 vezes 10, 300. E o que eu não estou resolvendo, repete. Agora, para eu encontrar B, o 300 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. Então, B é igual a 110 menos 300. B é igual a menos 190. Gente, agora vamos montar a função do primeiro grau. Y é igual a x mais B. Quem é A? A é 10. Então, onde tem A, eu vou substituir por 10. Quem é B? B é menos 190. Então, vai ficar Y é igual a 10x menos 190. Pessoal, a questão está pedindo qual a gratificação que vai receber um funcionário que obtiver 100 pontos. Bora dar uma olhadinha aqui no gráfico. Tá? Nós encontramos a função y igual a 10x menos 190. Esta função é uma função polinomial do primeiro grau, que está representada no gráfico pela reta que começa no ponto 30 e 110 e termina no ponto 90 e y, que eu não sei quem é. E dando sequência no gráfico, eu tenho aqui uma função constante. Qualquer valor que esteja de 90 até 100 pontos vai receber a mesma quantia. Eu não posso agora substituir 100 pontos numa função
do primeiro grau. Porque 100 não pertence à função do primeiro grau. 100 pertence à função constante. Então, eu vou pegar a função que encontramos e vamos substituir. Onde tiver x, vamos substituir por 90. Substituindo na função, vai ficar y é igual a 10 vezes 90 menos 190. Vamos agora multiplicar 10 vezes 90, 900. E repete o que nos está resolvendo. 900 menos 190 vai dar R$710. Então, o funcionário que obtiver 100 pontos também vai receber R$710. A mesma gratificação do funcionário que obteve 90 pontos. Joinha.